Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o Zanfa recém-libertário, ele também é coordenador do SFL, ele vem com uma história, construiu recentemente o canal dele do Ancapinaremos Zanfa, conta um pouquinho aí da sua história aí, quem que é você, quais são os seus projetos, o que você faz. Opa, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa noite, não sei quando vocês estarão ouvindo isso. Bom, meu nome é Sandro Sanfelice, eu tenho uma história longa aí na internet, né? Eu tenho um blog de humor, de entretenimento chamado Capinaremos, desde 2007, então vai fazer 12 anos agora. Mais recentemente, talvez entre uns 2, 3 anos, eu acabo me envolvendo um pouco mais com essa parte de política, né, e um pouco mais essa questão do ativismo, né, de sair do sofá e de parar de reclamar só de casa e acabar fazendo algumas coisas, né. Então, acabei encontrando algumas pessoas que também estão fazendo isso e participando de diversos grupos, e aí você vai entrando em vários mundos, né? Você vai conhecendo pessoas que fazem isso, YouTubers, grupos do Facebook, grupos de Discord, nos mensageiros e movimentos mesmo, né? Como o Students for Liberty mesmo. Eu também faço parte do Livres, sou filiado do Partido Novo e tudo que eu consegui encontrar aí Pronto, de... tu já se queimou, falou que era filiado do Partido Novo, os Ah, libertários já vão cair matando já, filho. eu tô vacinado já, cara. A galera não gosta de alguns movimentos específicos, né? Que a gente vê que tem algumas pessoas que acabam queimando alguns movimentos, né? Mas, no geral, eu tenho uma mentalidade assim. Esse movimento está lutando pela liberdade, então eu vou apoiar esse movimento. Se tiver algo que eu não concorde dentro desse movimento, eu vou apontar. E aí, inclusive, eu estando dentro do movimento, eu acredito que os meus apontamentos façam mais sentido ainda do que estar de fora e ficar criticando, né? Então, eu, Certo, certo. eu acho que essa é a minha mentalidade, pelo menos. Então você é meio que fusionista. Eu fiz uma entrevista com o Daniel e ele estava falando que, teoricamente, pessoas, por exemplo, libertários, têm que se unir a outros tipos de grupos para eles poderem brigarem por pautas parecidas. Se eles brigam por uma pauta meio que visando a liberdade individual, o libertário ele também tem que se unir a esse grupo. Você tem mais essa mentalidade, então. Eu acho que faz sentido. Você não precisa se unir no sentido toda a pauta daquele movimento você também apoiar, mas naquela pauta específica, por exemplo, se o coletivo LGBT está apoiando o casamento civil igualitário, no sentido que todo mundo pode casar com quem quiser. Isso é uma pauta individual, né, de uma liberdade individual. Então, por que que um libertário não vai se juntar com o coletivo LGBT e apoiar essa pauta específica? Depois, se eles quiserem um privilégio que é exclusivo para um LGBT, a gente pula fora e fala, não, aí você está querendo segregar indivíduos por causa do seu gênero, essa pauta eu não vou apoiar. Mas nas pautas específicas que vocês querem uma igualdade de direitos ou extinguir privilégios, teoricamente, se um hétero tem um privilégio que um gay não tem, aí você briga para que tenha o mesmo direito ou que ninguém tenha privilégios, né? Eu acho que essa é a ideia. Certo, certo. Eu te cortei, você estava falando da sua história e tal, você estava falando que você começou, entrou na SFL, se filiou ao Partido Novo, o que mais? Isso, todos esses movimentos que eu encontro que fazem esse tipo de trabalho voltado para a liberdade, não necessariamente libertários, mas que eu vejo que fazem um trabalho sério, né, que tem pessoas organizadas por trás disso, que é o caso de todos esses movimentos que eu citei. Eu estou tentando participar. Eu sei que o tempo é um recurso escasso, então você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas na medida do possível, eu vou dando minhas contribuições e participando de eventos e tudo mais. É, Busco sempre continuar estudando, acho que é fundamental. Criei um canal recentemente no YouTube, o Ancampidaremos mesmo,
E nele eu vou começar a compartilhar o que eu estou aprendendo, a parte do que eu estou estudando, né? E também algumas visões que eu já tenho dessa experiência de participar desses movimentos e as pautas que a gente defende. Certo, certo. Então foi através mais dos grupos de Facebook que você acabou se tornando libertário. Conta um pouco de como que vai ser o seu canal. Eu sei que você tem lá um videozinho mais ou menos explicando, mas como é que você tem alguma ideia do que conteúdo você vai produzir? Você vai falar sobre notícias, vai falar sobre ética, vai falar sobre lógica, esse tipo de coisa. A ideia realmente comecei agora, faz 3 dias que ele está criado. Os dois primeiros vídeos foram mais biográficos, inclusive um que eu postei ontem foi o como e por que me tornei libertário, que é basicamente o que a gente está explicando aqui de novo. É. Mas a ideia é realmente criar um canal. Eu não tenho exatamente as pautas que eu vou falar, mas a ideia é expor da minha forma, de um jeito bem simples mesmo, o que eu considero ser libertário e como eu atuo como libertário, né? E não seguir exatamente o que é consenso ou o que é pautado por um determinado ramo ou vertente do libertarianismo. Eu vou tentar raciocinar da minha própria forma e com o conhecimento que eu já tenho, tanto de vida pessoal e com o que eu estou estudando, tentar estabelecer os assuntos, né? A gente vai entrar em todas as pautas, eu pretendo pelo menos entrar em todas as pautas, mesmo as mais controvérsias aí, né? Aborto, drogas, armas, propriedade intelectual, e daí, notícias, eu até estava comentando com o pessoal no Twitter hoje sobre sobre essa possibilidade, mas seria mais como vídeos mais curtinhos, só para comentar as notícias, talvez sobre um viés libertário, né? Que às vezes a pessoa acha que é uma notícia boa, mas se você analisar ela direito, não é tão legal assim. Ah, aprovaram tal lei que proíbe o canudo. Ah, que maravilha! Mas aí você olhando sobre o viés libertário, você começa a perceber que aquilo tem consequências por trás que às vezes não é bom nem pro comércio, para o capitalismo em si, mas nem pro meio ambiente, né? Então, as pessoas acabam não entendendo as consequências de uma proibição, por exemplo. Que mais? Então você vai criar o zanfanismo, né? Já tem localismo aí, gradualismo, ele vai fazer o zanfanismo O aí. sanfanismo. Eu vejo muita gente brincando com isso, assim, eu vejo que cada libertário realmente, os expoentes, né, que eu chamo, que são essas pessoas que se destacam aí entre o movimento, eles têm muito essa questão de serem indivíduos, que eu acho que é natural do libertarianismo, e por se destacarem e serem indivíduos que são proeminentes e que falam bem, enfim, eles acabam atraindo uma quantidade de seguidores e criando uma espécie de seita ali em torno deles, né? A gente vê isso acontecendo com alguns libertários. Não é minha intenção, eu não tenho nenhuma grande treta assim Nada de com ninguém. zanfanismo, então. Nada de zanfanismo. É, até porque eu não vou criar nenhum tipo de regra, doutrina, nem nada, eu vou só explicar o meu ponto de vista sobre as coisas. Se você achar coerente o meu ponto de vista e quiser compartilhar, fique à vontade, mas se você não achar, discuta comigo, argumente comigo. E se o teu ponto de vista for melhor que o meu, a gente troca de ponto de vista, não tem problema nenhum. Tá. Queria te perguntar, por que que você acha que o libertarianismo é o mais certo, é o mais correto? Você falou que estava estudando bastante, ainda estudando os outros meios, mas por que que você decidiu mesmo, falar assim, olha, o libertarianismo ele é o certo por causa disso, disso, disso? Então, muito essa questão da liberdade individual, acho que está no cerne da filosofia, né? Que eu acredito que resolve uma grande quantidade de conflitos que a gente tem hoje, fora toda a ética, né? Que estabelece as premissas da filosofia, mas essa questão que a gente vê muitos conflitos acontecendo na sociedade, de racismo, de homofobia, de machismo, de feminismo, enfim, é, são pessoas que se colocam em grupos e um grupo briga com outro grupo e às vezes esses conflitos seriam resolvidos de uma forma mais fácil se todos os indivíduos fossem favorecidos, né? Fossem empoderados, para usar uma palavra que usam bastante, né? Então, eu acredito que se todas as pessoas
passassem a entender a importância que cada indivíduo tem e não se colocar em caixinhas, né, em coletivos em geral, eu acredito que muitos dos conflitos que temos hoje seriam resolvidos. Acho que isso começou de uma forma mais explícita lá com o próprio Marx, né, que ele começou com a luta de classes, né, colocando aí o proletário contra a burguesia e o dono da fábrica é um capitalista opressor. E aí, como o capitalismo ele foi evoluindo num sentido de trazer toda essa humanidade para um patamar que não existia antes no mundo, eles acabaram falando, bom, talvez esse capitalismo não seja tão ruim assim, então vamos criar outro tipo de luta de classes, que daí é essas lutas que a gente observa hoje de preconceitos e tudo mais. Não é que eu não acho que não exista preconceitos, mas eu acho que muitos dos conflitos que tem são justamente por essa segregação ser forçada no sentido de não, você não pode se relacionar com alguém de outra cor, você não pode, até questão de xenofobia, não, imigração, você não pode aceitar imigrantes de outro país ou de outra religião, esse tipo de coisa assim, acaba generalizando movimentos e causando mais conflitos do que se isso não fosse feito. Então, eu acredito que o libertarianismo não que vá resolver todos esses problemas, inclusive tem algumas críticas de pessoas que falam que talvez isso seja até reforçado a partir do momento que você dá a liberdade para a pessoa. Às vezes você fala, vou dar a liberdade para eu ser racista, por exemplo. Eu não vejo dessa forma, mas algumas pessoas, alguns extremistas do movimento acabam vendo desse modelo. Tipo, eu vou abrir o meu negócio, se eu não quiser aceitar pessoas negras, eu não vou aceitar. Talvez seja ético você fazer isso, porque é a sua propriedade privada, enfim, mas eu acredito que isso não iria acontecer até pelas questões lógicas de comércio. Assim, você estaria perdendo clientes, não só negros, mas clientes mais sensatos que não segregariam por raça, né? Então, a Tem gente todo aquele tem todas negócio essas do lógicas, assim. boicote social, né? Que é um dos argumentos bastante usados pelos É, eu, libertários. eu pelo menos não entraria num estabelecimento que segrega racialmente, mesmo sendo branco, eu não entraria nesse estabelecimento. Não criticaria quem fizesse isso, se quiser fazer, o problema é de quem abriu o estabelecimento, mas eu particularmente não entraria. Certo, você tocou num ponto que eu gostaria de perguntar para você. Você está começando agora, eu queria saber, na sua opinião, qual é. Você falou que tem alguns libertários que eles são, como é que fala, que acha que até reforçaria esse tipo de pensamento, esse pensamento segregacional, e eu particularmente sinto que quando você faz isso de forma explícita, uma pessoa que está de fora, quando ela olha para dentro do movimento, ela acaba criando uma série de preconceitos com os próprios libertários. Eu queria perguntar para você se quais são os fatores que você acha que dificultam para o pessoal leigo entender o libertarianismo. É que, na verdade, assim, todo o coletivo, todo o movimento, você vai ter pessoas que são boas e que fazem um bom trabalho e pessoas que estragam o movimento, né? Então, se você vai pegar, por exemplo, o feminismo, por exemplo, vai ter várias mulheres que atuam pelo direito da mulher ter os mesmos direitos que os homens, enfim, e são extremamente sensatas e merecem o nosso apoio. E aí tem alguns indivíduos, mulheres dentro do coletivo, que mancham o coletivo inteiro, e as pessoas de fora falam, feminismo é tudo não sei o quê, porque tem essas mulheres que fazem não sei o quê. Então, acho que é a mesma coisa. No libertarianismo tem alguns uns indivíduos que acabam se dizem libertários e talvez até sejam libertários e acabam usando premissas de uma forma a gerar algum tipo de conflito maior que nem existia. Então, por exemplo, eu quero comprar bombas atômicas. Então, tipo, tá, você pode comprar, mas por que você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? É um negócio meio que impraticável e até icônico, cômico, que acaba, às vezes, atrapalhando um movimento que é sério, que busca mais liberdade para as pessoas usarem sua criatividade e para que possam evoluir como uma sociedade, com trocas voluntárias, sem coerção, né? E às vezes essa galera
às vezes até bem estudada no movimento, acaba usando, extrapolando argumentos para provar alguns pontos, enfim, e eu acho que isso acaba realmente atrapalhando. Até o meu trabalho com o canal e o que eu faço no Twitter é muito de buscar não só defender, tem essa questão que você falou do fusionismo, né, de você se juntar com outros movimentos, mas eu acho que a gente não pode passar pano para coisa errada, mesmo que a pessoa seja libertária, se ela está usando argumentos libertários para fazer algo que a gente não concorde, tem que criticar. Então eu não vou passar pano para quem tá, para quem eu acredito que esteja errado. Pode ser que a pessoa esteja certa e eu errado, mas eu vou criticar da mesma forma porque eu tenho essa liberdade de crítica. Ah, eu acho que eu não respondi a tua pergunta. Eu acho que é o que dificulta as pessoas É, entrarem, é, né? você Então, criticou é, o pessoal que meio que surge o movimento, mas não respondeu o que dificulta o pessoal entrar. então eu acredito que essas pessoas acabam sendo usadas por ou quem quer atacar o movimento ou quem é leigo, fala assim, eu não vou entrar, isso é coisa de maluco, olha lá o fulano, o ciclano, o que eles estão falando, você acha que eu vou me juntar com esse tipo de pessoa? Então, eu vejo muita gente que fala assim, eu concordo com tudo que você fala, só que eu não vou me chamar de ANCAP ou de libertário, porque eu não quero ser colocado no mesmo balaio do fulano. Então, às vezes a pessoa, tipo, ela quer ela acredita que uma sociedade sem Estado possa vir a ocorrer, ela acredita que realmente o imposto é roubo, por exemplo, que o Estado é coercitivo, só que ela tem o receio de se rotular como anarcocapitalista ou como libertário, porque essas pessoas mais críticas, vamos dizer assim, acabam levando o negócio para um outro patamar que ela não se identifica. Então, eu acredito que outras pessoas mais que fazem uma transição mais suave, vamos dizer assim, para o libertarianismo, acabam ajudando mais no sentido de falar, ó, galera, a gente está fazendo isso, tem essas pessoas, mas a realidade é aqui, vamos pegar daqui onde a gente está e vamos trazendo para um outro patamar. Então, eu acredito que o que afasta as pessoas é realmente esse radicalismo, vamos colocar assim, mas eu também não critico que ele não deva existir, porque às vezes tem essas vertentes, né? Por exemplo, não, é ético ser totalmente radical, brutalista, enfim. Ok, siga teu caminho, mas não brigue com pessoas que querem seguir o, o libertarianismo por outros caminhos. Eu acho que essa é a grande treta. Certo, certo, certo. Agora, vamos um pouquinho para sua área. Você tem o Capinaremos, que é uma página enorme de memes. Você Memes. basicamente produz memes. Eu queria perguntar para você a sua visão sobre como os memes são capazes de agarrar a atenção das pessoas e se isso pode ser usado para pregar um pouco sobre libertarianismo, fazer, porque os memes, querendo ou não sei se você participa de alguns grupos libertários, são os que mais geram revolta entre os não libertários. Se você posta um meme ali ANCAP, as pessoas às vezes compartilham, outras criticam o tipo de piada que você fez. E para Aham. você, qual é a sua visão em relação aos memes no libertarianismo? Eu acredito no formato de mídia que é o meme. É um, é um formato que tem uma capacidade de se disseminar pela internet muito fácil, né? Muito prático. Então você vê memes realmente contribuindo significativamente para a formação da cultura até da pessoa. Às vezes as pessoas se informam através dos memes, né? A gente vê hoje aí Jair Bolsonaro eleito presidente. O cara era praticamente um meme há 3, 4 anos atrás. Pessoas compartilhavam vídeos dele, ou reações dele, ou respostas que ele dava como formato de humor mesmo. E o cara tomou outras proporções e que o alçaram para esse patamar de presidente, né?
Então, com certeza, os memes têm um papel que pode ajudar na questão de disseminar as ideias libertárias. Isso já vem acontecendo, tem várias páginas boas de memes libertários, no Twitter, no Facebook, a gente vê bastante. É, eu tenho uma página no Facebook também do Ancapinaremos, que eu uso para divulgar alguns desses memes. A produção de memes própria nossa ainda tá bem tímida, no sentido de memes libertários, né? Mas é uma ideia, assim, com certeza é uma mídia muito prática, até de você criar, mas mais ainda de compartilhar, né? Que uma imagem ali, às vezes um vídeo curto, um GIF, enfim, praticamente todas as plataformas são adaptadas para isso e é muito fácil de você compartilhar e chegar em milhões de pessoas em pouquíssimo tempo. Então, com certeza é uma mídia importante para disseminar qualquer tipo de informação. Certo. Tainá, você quer pontuar alguma coisa? Ah, não, acho que tudo que tinha que falar já foi falado. Se você quiser fazer um jabá aí, ô Zanfa, faz seu jabá aí, coloca aí. Basicamente é o que a gente já falou, né? Tenho os links da Capina Corp, chama, que são todos É, os milhões de grupos que a gente tem na internet aí. alguns já Mas foram, já caíram algumas vezes. sim, a Vocês gente estão vai, em vai qual? lutando. É 4.0 ou vocês estão no 3? No Facebook, o grupo do Facebook aberto, É. que a gente tinha um com 80 mil pessoas, que era o Capinaremos 2.0, foi desativado. Aí agora a gente está no 4, Capina Grupo 4. Mas é isso aí, a gente vai brigando aí com as plataformas, tem toda essa briga o libertário também tem muita treta sobre isso, né? No sentido, o Facebook é do Mark, então ele pode fazer o que ele quiser, né? Então a gente não tem muito como brigar, apesar de ser alguns considerar quebra de contrato e ter envolvimento pressões estatais para que seja feito algum tipo de censura, mas não tem muito que a gente possa fazer, né? Então, ou cria-se uma plataforma É, tem que criar a nossa. centralizada. Tem que criar a nossa. Tá É, faltando isso. já existem algumas timidamente sendo criadas por aí. Dos vídeos até do Ancapinaremos eu comecei a postar no BitChute, que é uma plataforma de vídeos concorrente aí do YouTube. Claro que é muito menor, né? É Mas pequeno, né? Mas. a premissa deles é que liberdade de expressão, então não vai ter nenhum tipo de censura, não vai ter nenhum tipo de favorecimento de algoritmo para canal específico, é tudo mais transparente possível. Então, eu acredito que faça sentido apoiar também essas plataformas novas, né? Então, eu tenho essa questão de me enfiar como capinaremos em toda a plataforma que surge, então eu vou divulgando. Tem no A gente VK? tá, Tem no VK? tem Eu no uso o VK, VK. página, grupo, estamos no Telegram, no WhatsApp, no Discord, no Facebook, no Twitter, Instagram, tudo aí a gente tem a nossa paginazinha por lá. Certinho, Então, certinho. se vocês quiserem algum tipo de informação, tiver alguma dúvida, onde eu mais fico é no Twitter mesmo, @Zanfa, mas os canais estão espalhados por todas as redes aí. Certinho, certinho. Alguma coisa pra pontuar, Tainá? Não. Certo, então é só isso mesmo, Rafa. Muito obrigado por ter participado, obrigado por ter concedido seu tempo precioso aqui. Você disse que seu tempo é escasso, então muito obrigado por ter cedido aí essa oportunidade da gente estar realizando essa entrevista e ajudado a impulsionar um pouco aqui o nosso trabalho. Nada, imagina, muito obrigado pelo convite de vocês. Parabéns aí pela iniciativa de fazer essas entrevistas. Com certeza agrega bastante ao movimento em si. O tempo, falei que é escasso, o meu agora está um pouco mais tranquilo por causa que eu fui demitido, mas o trabalho o tempo é escasso para todo mundo, né? Então, É o vamos lá. libertário desempregado, né? Famoso. Agora eu vou disseminar esses ideários aí. Aí tem bastante tempo para falar de filosofia e lógica com os outros. Agora eu vou ler bastante.
Maravilha, então. Quando tiver disponível aí, me mande que a gente divulga Manda sim, também. manda sim, manda sim. Hoje eu vou Tá bom? editar o do Marcelo, eu fiz uma entrevista com o coordenador estadual e aí provavelmente sai essa semana o seu também. Maravilha. Aí manda lá na DM que eu divulgo. Beleza, beleza. Obrigadão, hein? Valeu, abraço aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.